Março foi um mês de poucas leituras, mas ótimas. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E eu espero que todo mundo esteja bem e fazendo ótimas leituras. Bom, pessoal, hoje vim falar para vocês sobre as leituras de março. Bom, começando, já contei para vocês que eu faço parte do clubinho da Paloma Lima. Espero conseguir participar todos os meses. O clubinho, ele tem um modo de não ser necessário participar o ano todo. A gente pode escolher só a leitura que quer participar. Então, um mês você vai lá, paga e participa. No outro mês você não quer, segue a vida. Passa para o próximo. Então, eu me identifiquei muito com essa forma, com esse formato, e me identifiquei muito com a Paloma e com o grupo que tá lá. A gente, né, participei de algumas lives, participei acho que de uma só, mas participei de outras leituras, e aí tem um grupo no Telegram e funciona super bem. Se alguém tiver interesse, entrem lá no canal dela, vai estar aqui embaixo. E aí a gente tem a primeira leitura do mês, que foi Abandonada, que é: enquanto lemos Guerra e Paz, alternamos livros curtos. E esse livro curto do mês de março era o livro da Han Kang, Atos Humanos. E é um livro que conta sobre um massacre que teve na Coreia. E foi muito difícil ler a forma como ela conta detalhes, e eu não dei conta. Então, abandonei. Eu não, praticamente nem considero que eu abandonei, porque eu acho que eu não li nem 10 páginas do livro. E não acho que seja um livro que, ai, detestei e nunca mais quero ler. Acho que é só o momento que eu tô vivendo, que eu tô mais para leituras mais leves. Pelo menos, principalmente porque eu tô lendo Guerra e Paz, e ali a gente já tem as cenas de guerra, já é o suficiente. Falando de Guerra e Paz, aqui está ele, o nosso pequeno. Esse é o segundo volume. O primeiro volume foi lido em janeiro e fevereiro. O segundo volume, março e abril. Acho que eu não vou conseguir terminar em abril, mas estou tentando. Em março, não consegui ler tudo que deveria ler metade do livro, mais ou menos isso aqui. E eu li a primeira parte aqui, gente, acho que até aqui. Foi bem pouco do que eu tinha programado. Esse livro é um livro muito bom, muito interessante. Vou falar mais sobre ele, se vocês quiserem acompanhar. Eu acho que Guerra e Paz é um livro muito conhecido, né? A escrita do Tolstói é excelente, não é uma coisa difícil. É chato ali a parte dos nomes, que são difíceis, claro, mas também a gente consegue passar por isso. Eu pelo menos, tenho uma estratégia assim de tentar gravar quem são aquelas pessoas. Então, né, é o pai, é a filho, o filho, aquela família, aqueles nomes. Porque às vezes eles serão chamados pelo nome, com o sobrenome, às vezes só pelo sobrenome, às vezes só pelo nome, às vezes por um apelido relacionado com o nome. É como se eu chamasse, eu me chamo Mariana Ribeiro Taralenga Violi. Então, em algum momento, você pode falar só Mariana, ou Mari, ou Mariana Ribeiro, ou Mariana Talhalenha, ou Mariana Gavioli, ou Mariana Ribeiro Talhalenha, ou Mariana Ribeiro Talhalenha Gavioli. Entenderam? Então tem muito disso ali na escrita dele. E às vezes isso atrapalha um pouco a nossa cabeça. Mas eu acho que isso não é o mais difícil para mim. Bem pessoal, tá? Para mim, acho que isso não é o mais difícil. O mais difícil é que a história é longa. Então é um pouco cansativo. Mas é interessante.
Aí, o queridinho do mês foi o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Bom, esse livro é um livro autobiográfico, é um livro muito fofo, assim, uma história da relação do menino com a árvore, o pé de laranja lima, e com a família e com um senhor que ele se torna amigo. E o Zezé, ele é um menino muito inteligente, ele é um menino que aprende a ler com 5 anos sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que apronta, faz muita arte, deixa todo mundo maluco. E naquela época, especialmente naquela época no interior do Brasil, as crianças eram muito maltratadas. As crianças eram muito castigadas, apanhavam muito, surras horríveis. Eu acho que todo mundo assim da minha geração escutou os pais falando que, nossa, minha mãe me batia muito, coisa desse tipo. Ou meu pai e minha mãe, enfim. Tias, parentes, avós, todo mundo castiga o menino. Os irmãos mais velhos, e de uma forma que ele não se sente amado, que ele se sente bem mal com aquela família, e que ele fica realmente machucado, bem machucado. Então é muito difícil, assim, é muito triste. Eu sou uma pessoa defensora das crianças, eu vou ser eu sempre vou dizer que as crianças não precisam apanhar para serem educadas. As crianças precisam ser educadas. E quando a gente bate é porque a gente já não sabe mais o que fazer. Isso está errado com nós. Nós temos que, os adultos têm que procurar uma outra forma de se comunicar com a criança. Porque a criança e os adultos têm capacidades diferentes, né? Já está comprovado cientificamente que o cérebro só amadurece aos 25 anos. Então pensa que a gente está falando do menino que começa a história com 5. Então, ele não precisava de tudo isso, mas isso faz parte da história, faz parte do porquê que esse livro é tão lido e querido, e as crianças leem na escola no Brasil e se identificam muito. É um livro lindo. Eu não preciso falar mais, né? E aí, falando sobre crianças, eu recebi um livro do Brasil. Uma amiga minha, a gente trabalhou juntas, envolvidas com crianças, e ela escreveu esse livro, publicou esse livro, Uma Crisálida no Bairro. Olha que fofura! É da Fernanda Iquedo, que é minha amiga, com a ilustração do Gus Bassi. E ele é muito fofinho, muito, muito fofinho. Vou mostrar um pouquinho. Aí, com dedicatória, com marcador, que a gente ama, né? Olha que lindo! As crianças com asinhas, né, de borboletas, igual aqui. A borboletinha do lado de cá. A lagartinha. E é um livro que fala sobre descoberta, além do ciclo da transformação da borboleta, as crianças brincando ali no lugar onde elas vivem, onde elas moram, e descobrindo. Achei lindo, lindo, lindo. Eu vi a divulgação, falei pra ela, ai, como que eu consigo um? E, por coincidência, ela tava
estava publicando naqueles momentos ali, naquela época. Ela levou pro meu sogro e o meu sogro enviou pra gente com algumas outras coisas que precisavam ser enviadas para cá. Então foi, olha, manda agora que vai chegar. E eu amei ter recebido, amei, achei tão lindo, tão delicado, uma história muito, muito fofa. Aqui atrás está assim: a natureza ensina. Brincando ao ar livre, duas crianças observam algumas transformações e a imaginação se faz presente, em harmonia com todo o cenário que compõe essa história. A gente tem aqui, ó, um bem-te-vi. É um bem-te-vi, se não me engano. Um gatinho, que parece o Kiro. Simplesmente maravilhoso. É muito, muito, muito lindo. Fez parte das minhas leituras de março, claro, né? A gente também conta as leituras de livros infantis, quando eles têm, assim, uma história. E é mais um livro das minhas leituras. E para finalizar, porque eu li muito pouco em março, eu li também este aqui, A Grande Revelação, da série Bridgerton, da Julia Quinn, ou O Segredo do Colin Bridgerton, ou Os Segredos, eu acho que é O Segredo. E que é a história da Penélope e do Colin. O Colin é o terceiro irmão Bridgerton e este é o quarto livro da série, porque o primeiro livro fala a história da Daphne, que é a quarta irmã. O Colin, ele conhece a Penélope há muitos anos. Nesse momento da história deles, outros irmãos já se casaram, os livros vêm depois, mas cronologicamente eles já se casaram. Ele já faz mais de 10 anos que eles se conhecem e que a Daphne é casada. E ela sempre foi apaixonada por ele, a Penélope. Sempre foi apaixonada por ele e ele percebe que é apaixonado por ela. E é muito interessante, muito fofinha a história. É aquela história que a gente sabe que vai dar tudo certo. E que é gostoso de ler, que é uma leitura rápida. Foi muito bom. Bom, gente, estou fazendo aqui acrescentando um pouquinho no vídeo, porque eu esqueci o livro mais importante do que eu li esse ano. Um livro maravilhoso que eu li no começo de março. Acabei esquecendo quando eu estava gravando o vídeo. Então, estou fazendo aqui a parte 2 para acrescentar nesse vídeo. Estou falando de Ainda Estou Aqui. Que livro bom. Eu gostei muito. Bom, eu tinha escutado falar mal, não uma pessoa que eu sigo que não gostou muito, e talvez ela tenha mais critérios, mais qualificações para falar da parte técnica de um livro. Não é a minha pretensão, aqui vocês sabem, gostei, não gostei, o que eu acho, e sem muita qualidade técnica mesmo, sem muito conhecimento, simplesmente pela minha vontade, pelos meus gostos, e é isso. Bom, sobre o que fala esse livro? Eu li na época do Oscar, é um livro em que foi baseado o filme Ainda Estou Aqui, né, com a Fernanda Torres, dirigido pelo Walter Salles, um filme maravilhoso, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que mereceu muito aquele Oscar, que fez a gente sentir aquela vontade de ganhar o Oscar de melhor filme e de melhor atriz, e torcemos muito pela Fernanda Torres, infelizmente. Não sei porquê, porque não é possível. Como boa brasileira que sou, tenho que dizer que não é possível. A Fernanda merecia. Mas vamos lá. Esse livro fala sobre o período da ditadura militar brasileira, que aconteceu ali
em 1964, se iniciou em 1964, durou até 1985, 20 anos, 21 mais ou menos, por aí, de ditadura, uma ditadura bem repressiva, que desapareceu com muitas pessoas, e é sobre essa mudança na vida de uma família. Era uma família composta pelo pai, pela mãe e por 5 filhos. O filho caçula é o Marcelo, que é o autor do livro. Acho que esse livro e esse filme já foram muito falados por aqui, mas se por acaso você ainda não viu, não conhece, tem edição aqui em Portugal. E eu li pelo Kobo, na assinatura, pelo Kobo Plus. E foi, assim, uma experiência muito boa, muito tranquila, de uma leitura muito tranquila. Eu acho muito interessante, assim, essa... Não é bem uma autobiografia, não é uma... Não é, o foco não é o Marcelo, né? É praticamente uma autobiografia, porque ele fala da vida dele, mas o foco não é a vida dele, o foco é a vida da mãe e do pai. E tem coisas ali que a gente não sabe, que a gente não sabia, que eu não sabia. E além do filme, né, e fala mais da mãe e mais detalhes, claro, porque é um livro, sempre tem mais coisas do que no filme, do que cabe numa gravação de filme de 2 horas. E eu achei muito interessante, uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Foi para mim 5 estrelas, assim, foi realmente difícil, em alguns momentos eu chorei. Sempre que se fala desse tema da ditadura, ou de outras também, né, como é o caso do que a gente imagina que seja o Chile, no livro da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, também é a mesma coisa, chorei muito também, fiquei muito emocionada, porque é um assunto que me toca muito, é um assunto que eu acho impossível da gente não achar um absurdo as pessoas serem torturadas e presas simplesmente por discordar do governo. Isso hoje ou quando for. Essa é o tipo de liberdade que a gente tem que realmente preservar e não deixar que isso aconteça jamais, novamente. E eu achei esse livro muito bom, assim, não é só sobre isso, é sobre a vida deles, mas é muito mais profundo do que o filme. É muito interessante a vida dela, o quanto ela batalhou depois para se restabelecer depois da morte do marido, e o quanto foi difícil a questão do Alzheimer, e eu sei bem como é difícil lidar com uma pessoa com Alzheimer e quanto é difícil ver a pessoa se esquecendo de você. E então me toca muito. Foi um livro que me emocionou bastante. É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.